Olá, queridos irmãos e queridas irmãs. É com grande alegria que começamos mais um culto online, culto da Igreja Batista Vida Nova. Nós estamos agora aqui reunidos, mesmo que separados, para adorar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele é o Messias, o Filho de Deus, o que nos tira do pecado, o que nos tira do inferno e o que nos deu, pelo seu sangue derramado na cruz, a salvação, a vida eterna. A palavra de Deus nos diz lá em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 13, versículo 14, diz assim: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. O nosso Deus nos trouxe para o reino do Filho, o reino de Jesus Cristo, o Messias, aquele em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Vamos então louvar a Deus, engrandecer o seu nome, exaltar o nome de Jesus Cristo, o Messias, o nosso Salvador. Como pecador, sem cometer erro algum, se humilhou, tomando a cruz, amor tão incrível, amor tão incrível, Jesus Messias. Seu sangue é o vinho, seu corpo é o pão, se entregou por amor a nós. A terra tremeu, foi rasgado o véu, amor tão incrível, amor tão incrível. Jesus Messias, nome dos nomes, meu Redentor, Emmanuel, resgata o homem ao reino dos céus. Jesus Messias, Ele é o Senhor. Eu espero em Ti, eu espero em Ti, toda glória a Ti, Deus. Do mundo és a luz, Jesus Messias, nome dos nomes, meu Redentor, Emmanuel, resgata o homem ao reino dos céus. Jesus
Nesse momento eu quero convidar os irmãos a me acompanharem em oração, buscar a face do nosso Deus, buscar o Senhor, nos colocar diante dele com a nossa súplica, sabendo que ele nos ama e ouve o que nós colocamos diante do seu trono de graça. O Senhor nos ama. A palavra de Deus fala lá em Romanos que aquele que nem o próprio Filho poupou, antes nos deu por amor a nós, como também não nos dará juntamente com ele todas as coisas. Porque olhamos para a cruz e vemos o amor de Deus, podemos nos aproximar de Deus em oração e elevar ao Senhor as nossas orações, sabendo que elas não encontram um trono que está fechado, ela não encontra ouvidos surdos, não, ela encontra o coração amoroso do Pai. E o coração amoroso do Pai é aquele que acolhe as nossas orações, as nossas súplicas e age para o bem daqueles que o amam. Vamos orar, vamos falar com o nosso Senhor. Senhor, nosso Deus, nós confiamos no Senhor, o Deus de amor, o Deus que é amor. Nós louvamos o teu nome e agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem sido o nosso refúgio, o Senhor tem sido a nossa fortaleza em tempos tão difíceis. E agora, Deus, nós clamamos, ó Pai, que o Senhor venha nos socorrer, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor traga, ó Deus, alívio para as aflições que temos enfrentado, que o Senhor traga o consolo, ó Deus, para as tristezas que tem tomado o nosso coração, a nossa vida. Que o Senhor traga ânimo e coragem para o medo, ó Deus, que tem nos assombrado. Que o Senhor traga força para as fraquezas, ó Deus, que tem nos desafiado, ó Deus. Nós clamamos, ó Pai, que em tudo, ó Deus, o Senhor seja o Rei nas nossas vidas, não só reinando sobre a nossa obediência, mas também sobre o nosso coração, sobre os nossos pensamentos, sobre cada aspecto da nossa vida que teima, ó Deus, em se agarrar no que é carnal, passageiro, mundano, ao invés de se voltar para o que é espiritual e divino. Ó Senhor, tome a nossa vida e com ela, ó Deus, nos encha da sua paz, porque nós precisamos da sua paz. Nós não sabemos o que vem amanhã, nós não sabemos se dias melhores ou piores nos esperam, mas sabemos que o Senhor nos espera, sabemos que o Senhor já nos aguarda no futuro que ainda não enfrentamos. Portanto, ó Deus, nós confiamos no Senhor, porque sabemos que o Senhor tem o que é melhor, ó Deus, para cada um de nós, porque confiamos no teu amor. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, eis-me aqui, vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me
Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em mim. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Nos últimos domingos nós temos falado sobre encontro com Deus, sobre encontros com Deus em diversos aspectos diferentes, e hoje eu quero falar sobre o aspecto prático dessa doutrina de encontrarmos a Deus, do encontro com Deus, o aspecto devocional, o encontro com Deus que se faz no cotidiano, o encontro com Deus que se faz intencionalmente na nossa devoção particular. E o texto mais importante sobre esse assunto é Mateus capítulo 6, uma parte do Sermão do Monte em que Jesus Cristo vai falar sobre a espiritualidade autêntica. Nós vamos ler o texto de Mateus capítulo 6 a partir do versículo 5. Mateus 6, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Esse texto é um texto belíssimo sobre oração. E ele está nessa parte de Mateus, nesse capítulo 6 de Mateus, essa parte do Sermão do Monte, em que Jesus está falando, como eu já disse, da espiritualidade autêntica. Como assim espiritualidade autêntica? É que ele começa no versículo 1 do capítulo dizendo assim: tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Ele está falando sobre obras de justiça
que são feitas diante dos outros para serem admiradas, para que as pessoas sejam admiradas pelos outros, para que você seja admirado pela outra pessoa. É contra isso que o Senhor está falando. Ele está dizendo, pratiquem sim obras de justiça. Todo o Sermão do Monte é sobre praticar obras de justiça. Mas ele diz, não faça isso para ser visto pelo outro, porque isso é romper a recompensa que o Pai dá. A recompensa que o Pai Celestial dá aos que buscam uma espiritualidade verdadeira. E ele vai colocar 3 exemplos de atitudes e de obras de justiça que são praticadas diante dos homens, e ao ser praticadas diante dos homens, estão sendo anuladas em sua autenticidade. Ele fala sobre dar esmolas, aqueles que quando davam esmolas tocavam instrumentos para chamar atenção para si. Ele fala sobre a oração, aqueles que oravam em público para serem vistos pelos outros. E ele fala também do jejum, aqueles que faziam jejum, então deixavam seu rosto abatido para que todo mundo percebesse que ele está fazendo jejum e fala, olha que homem santo, está jejuando ali, não é? Então essas são os 3 exemplos que ele dá de espiritualidade ou de devoção que não é autêntica. Acontece o seguinte, causa uma certa estranheza o Senhor Jesus Cristo falar nesse momento sobre não praticar suas obras de justiça diante dos homens para serem vistos. Por que causa estranheza? Porque no capítulo anterior ele diz que os filhos de Deus, aqueles que são bem-aventurados, eles são como uma cidade colocada sobre um monte, e que as pessoas, vendo as suas obras, glorificarão ao Pai que está no céu. Eles são como luz nas trevas, eles são a luz do mundo, e as pessoas, os não crentes, os ímpios, veriam as suas obras e glorificariam o Pai que está no céu. Então parece que o capítulo 5 é sobre ser visto, e o capítulo 6 é sobre não ser visto. Onde está a questão? Onde está o problema? E o problema está no coração. A questão não é ser ou não ser visto. A questão é fazer para ser visto. Fazer para ser visto. E por que isso é um problema, fazer para ser visto? Porque quando nós fazemos para sermos vistos pelos outros, nós estamos formando a nossa conduta, nós estamos formando a nossa obra de justiça, nós estamos formando a própria justiça nossa segundo o que é admirável pelo olhar do outro. E aquele que crê que a justiça é a justiça de Deus e não a justiça do mundo, que o que realmente é correto e justo é aquilo que está em Deus e não aquilo que está no mundo, este só quer corresponder ao olhar de Deus mesmo, ao olhar da justiça divina. Veja só, se eu quero agir de maneira a ser admirado pelos outros, eu só farei as coisas que os outros consideram admiráveis. Mas os outros nem sempre consideram a justiça admirável. Às vezes eles consideram admirável coisas que são coisas terríveis. E eu provavelmente ou possivelmente vou entrar nessa onda, nesse barco e tentando corresponder à visão daqueles que estão nas trevas. Dessa maneira, com essa vontade de ser visto, eu vou me tornar insípido, eu vou abrir mão de ser sal da terra, como o Senhor falou no capítulo anterior. Eu vou deixar de ser sal da terra, porque eu não estou mais em contraste com o mundo sem sabor. Não, eu estou tomando o sabor do mundo, que é o sabor de nada, e assim eu não sirvo mais para nada, a não ser para ser pisado pelos homens. Entendeu o problema? Por isso que é importantíssimo nós formarmos uma devoção particular diante de Deus, porque o olhar de Deus é o olhar que nos forma, a justiça de Deus é a justiça que nos forma, enquanto a justiça do mundo é uma justiça problemática e que não é justa. Então, buscando o olhar de Deus e nos encontrando com Deus em secreto, seremos formados segundo a sua vontade. Então o Senhor Jesus Cristo vai falar, e aqui eu quero me focar na parte da oração, daqueles 3 exemplos eu quero focar na parte da oração. Ele vai falar sobre não sermos como os hipócritas que vão às sinagogas e ali eles querem ser vistos pelos outros. Ele nos ensina, no versículo 6, a ir para o quarto, fechar a porta e orar ao Pai que está no secreto. Orar ao Pai que está no secreto. O tema aqui é um tema da privacidade. Nós devemos buscar ao Deus que está na privacidade. E isso é um problema nos dias de hoje.
Por que isso é um problema nos dias de hoje? Porque alguns já disseram que não existe mais privacidade. Não há mais privacidade. Não tem como mais nós estarmos em algum lugar que não seja público. E por que isso? Porque os olhares da esquina, os olhares da sinagoga, eles não estão apenas nas esquinas e nas sinagogas. Agora eles nos acompanham o tempo todo por câmeras que carregamos para cima e para baixo, por meios de nos expor no mundo. Nós temos as redes sociais que nos fazem estar o tempo todo nas esquinas do mundo, o tempo todo nos mostrando para o mundo. E muitas vezes estamos mostrando piedade para o mundo, a fim de que sejamos vistos, a fim de que sejamos vistos pelos outros. E isso é a morte da nossa espiritualidade. Nós não encontramos com Deus na rede social. O nosso Senhor não tem conta no Facebook ou no Instagram. O nosso Senhor, ele está diretamente conosco, na nossa presença. Nós não falamos com ele através do WhatsApp. Nós falamos com ele diretamente, inclusive e principalmente no secreto, na privacidade. Não falamos sozinhos com Deus quando mostramos a nossa espiritualidade nas redes sociais. Quando fazemos isso, estamos nas esquinas diante dos homens, com os olhares julgadores dos outros, ao invés de buscar a justiça e o olhar da justiça divina. Nós devemos voltar o nosso coração e a nossa mente para o Senhor no secreto. Eu não estou dizendo aqui que é proibido colocar coisas sobre fé nas redes sociais ou compartilhar algum testemunho. Não, nada disso. Eu só quero trazer a memória e trazer a atenção dos irmãos para o fato de que temos abandonado o secreto. Temos abandonado a privacidade, temos abandonado o encontro com Deus e só com Deus, só nós e Deus. E isso é muito importante. Porque quando formamos a nossa espiritualidade, quando formamos a nossa espiritualidade diante dos olhares do mundo, nós nos preocupamos apenas com os aspectos visíveis dessa espiritualidade. Todo mundo pode me achar muito santo e muito bíblico, muito autêntico, porque eu estou cheio de versículos na boca, porque eu estou sempre frequentando os ambientes de culto, porque eu estou sempre cantarolando canções cristãs, e muita gente pode olhar e falar, olha só que pessoa admirável, porque não se vê em mim também coisas que são ruins, coisas que são desprezíveis. Então as pessoas olham para mim e digam, eu estou dando um exemplo, né? Podem olhar para mim e dizer, olha só que pessoa santa, mas isso não é como Deus vê. Deus vê o profundo do coração, e Deus sabe que não é só de aspectos visíveis que vive a nossa comunhão com Ele, mas é de tudo que nós somos. Por isso o Senhor nos convida a nos encontrar com o Pai no secreto. E nos encontrando com o Pai no secreto, receberemos a recompensa do Pai em secreto. Mas mais do que isso, não só receberemos a recompensa do Pai em secreto, o Pai que vê no secreto é também o Pai que vê o secreto, que vê o que há de íntimo em mim, que vê o que há no coração, que vê o que há nos pensamentos. E isso poderia nos encher de medo, poderia nos colocar uma ideia de que Deus é um Deus abusivo até, que não respeita a nossa privacidade, mas a questão não é essa. A questão é o Deus que lança o seu olhar amoroso sobre todas essas coisas e nos indica como agir de maneira a restaurar uma vida de santidade e uma vida de autenticidade diante dele. O Senhor não é como um investigador bisbilhoteiro que fica procurando o que há de podre na nossa vida. O Senhor é como um médico nesse momento, que investiga e nos dá um diagnóstico, e esse diagnóstico é para a nossa saúde, para o nosso bem. Encontremos o nosso Pai em secreto. Encontremos o nosso Pai no secreto, encaremos a realidade do Senhor, oremos, voltemos-nos a Ele no secreto, sozinhos, voltemos à sua palavra no secreto, sozinhos, ouçamos a sua voz e deixemos que ela nos forme pela sua justiça, porque não são os olhares do mundo que devem formar a nossa conduta, mas é o olhar de Deus mesmo. Mas veja só, ele fala que aqueles que
oram para que os outros vejam, já receberam sua plena recompensa. É o finalzinho do versículo 5. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Eles já estão recompensados. Por que eles estão recompensados? Porque o que eles queriam era agradar os olhares dos outros. E isso eles já conseguiram. O que eles queriam era ser admirados pela sua espiritualidade, pelos homens. E isso eles já conseguiram. Não é essa a recompensa que Deus tem para nós. A recompensa que Deus tem para nós é outra. Mas qual é essa recompensa? Algumas pessoas leem esse texto e dizem assim: olha, se você ora só para ser admirado, você não vai receber resposta da sua oração. Mas se você ora no secreto, você vai receber resposta. Mas eu creio que não é exatamente sobre isso que o Senhor está dizendo. Porque nos versículos 7 e 8 ele vai dizer o seguinte: olha, também não sejam como os pagãos, que ficam repetindo as coisas, achando que eles serão ouvidos por muito falarem. Não sejam iguais a ele, versículo 8, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Peraí, ele manda nós buscarmos ao pai em secreto, nós orarmos ao pai em secreto. Ele diz, mas o pai já sabe o que vocês pedem. Talvez nós pudéssemos nos perguntar por que é que nós fizemos uma oração agora há pouco, não é? Por que é que nós colocamos nossa súplica diante de Deus se o Pai já sabe o que nós precisamos? A realidade é que o Senhor coloca-nos num relacionamento com Ele. Ele nos chama para um relacionamento com Ele. A grande recompensa da oração no secreto não é ter a bênção que nós buscamos. A grande oração, a grande recompensa quando eu vou ao secreto diante do Senhor e falo, Senhor, eu estou com esse problema, a grande recompensa não é o problema ser resolvido, porque para o problema ser resolvido eu não precisava nem pedir, o Senhor já sabe. A grande recompensa é o relacionamento que se estabelece com Deus no secreto. Um relacionamento que se estabelece só com Deus e não com outro mediador, não com outro olhar, só com o olhar de Deus, só com o nosso Senhor. Significa então, queridos, que quando não vamos ao Senhor em oração, quando não colocamos diante dele as nossas necessidades, quando não abrimos o nosso coração, não choramos diante dos seus pés, não colocamos diante dele a nossa, e não colocamos só nele a nossa esperança, nós estamos perdendo a oportunidade de crescer num relacionamento com Deus. Se nós deixamos tudo isso apenas para os nossos cultos, apenas para as nossas reuniões, apenas para os nossos eventos promovidos pela igreja, e não fazemos isso só nós e Deus em secreto, sozinhos, buscando-o na sua palavra e falando com ele em secreto, nós perdemos um aspecto do encontro real e de uma autenticidade nesse encontro com Deus. E isso é catastrófico, isso é trágico. Há uma canção, um hino que nós cantamos tradicional que diz: ah, que paz perdemos sempre, ó que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Mas esse cântico, esse hino, ele começa dizendo: em Jesus, amigo, temos mais prezado que um irmão. Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Ele manda que levemos a Deus em oração porque nós temos um amigo nele. É a relação que estabelece a nossa prática devocional, e é pela prática devocional que nós temos a alimentação dessa relação que nós temos com Deus. Nós não podemos, queridos, nos entregar a um tipo de espiritualidade que é apenas pública e não privada, que é apenas nas esquinas e não no secreto. E aí eu penso em como nós muitas vezes substituímos a nossa oração por outras coisas. Quantas vezes nós lançamos as angústias do nosso coração ao público, mas não apresentamos a Deus em secreto. Quantas vezes nós fazemos questão de publicizar, de publicar a nossa indignação, a nossa angústia, a nossa fúria. Quantas vezes nós queremos que a nossa justiça se faça conhecida pelo mundo, pelos tantos canais que nós temos disponíveis para expressá-la, mas não colocamos diante de Deus. Quantas vezes chegamos ao absurdo de orar em posts de rede social? Senhor, me livra. Senhor, obrigado. Mas e o secreto?
O Senhor não tem conta no Facebook. O Senhor não tem conta no Instagram. O Senhor nos chama para um diálogo real só com Ele, chamado oração. Vamos nos colocar diante de Deus. Vamos purificar o nosso relacionamento com Deus. Vamos lembrar que a nossa relação com Deus se dá sim de forma comunitária, mas se dá também de forma direta e individual. Não vamos perder esse aspecto direto e individual da nossa relação com Deus. Não vamos deixar isso de lado. Vamos voltar ao secreto. Vamos nos colocar diante de Deus. E como nós fazemos isso? Primeiro nós precisamos tirar um tempo. E precisamos deixar as câmeras longe. As ferramentas de expressão longe. Devemos nos livrar dessas coisas, porque nós vamos ficar tentados. Queridos, esse tempo em que fazemos tudo por telas tem sido um tempo de ocupação da nossa mente e de distração tão intenso que fica difícil de nós até orarmos. Eu não sei se vocês têm tido essa experiência, mas às vezes eu vou orar e falar com o Senhor e a minha mente começa a viajar e ela fica inquieta e eu não consigo, e aí eu preciso fazer alguma coisa que me concentre. Então eu sozinho oro em voz alta, como se eu estivesse orando para outra pessoa ouvir. Não precisa ser muito alto, oro baixinho, mas assim eu consigo me concentrar usando a minha boca, porque só a cabeça sozinho eu começo a orar e daqui a pouco eu estou pensando em outra coisa. Porque nós temos esse monte de informação, esse monte de pixels e de sons e de tantas coisas nos atingindo o tempo todo, Inclusive agora. Nós estamos obrigados a ter o nosso encontro espiritual no que é público, no que é mediado pelas telas. Então hoje, mais do que nunca, é importante tirarmos tempo para o secreto, porque até aquele segredo do templo, que a gente tanto prezou na nossa igreja por tanto tempo, não é? Até aquilo, hoje é público, hoje é eletrônico. E eu sei, isso é importante, e eu não estou dizendo que a gente não deve fazer, a gente deve fazer, e irmãos estão impedidos de estar presentes, e nós estamos impedidos de nos encontrar, ok, tudo bem, mas se torna ainda mais importante que tenhamos um tempo de encontro secreto com Deus. Um tempo de encontro secreto com Deus. Precisamos desse tempo, mais do que nunca agora. Então eu quero convidar o irmão e a irmã que estão assistindo a estabelecer na sua agenda um tempo de oração diário e de leitura da palavra de Deus. Um tempo diário de oração e de leitura da palavra de Deus, sozinho, no secreto. Não precisa ser muito tempo. Não precisa. O início é difícil, vai começar com um pouquinho tempo. Vai orar. Quando olhar, foi 2 minutos. Mas com o tempo, a gente vai pegando mais naturalidade. E nós vamos nos aprofundando nessa solitude diante do nosso Deus. Isso é encontro com Deus no secreto. E isso é o convite que nosso Senhor Jesus Cristo nos faz. Que o Senhor te fortaleça para assumir esse propósito e para cumpri-lo. E que Deus nos abençoe. Amém. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abre o meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras.
dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui, outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Este é o Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim, ausente. O teu toque, por tua bondade, libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Estamos chegando ao fim de mais um culto online e queremos reforçar o desafio da mensagem para buscarmos ao Senhor no secreto,
colocarmos-nos diante de Deus no secreto, nos encontrar com Ele e assim sermos formados segundo a sua justiça e não a nossa. Vamos orar, querido? Vamos nos colocar diante de Deus mais uma vez nesse culto, entregando ao Senhor a nossa adoração e agradecendo também por esse tempo. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos ama, que ouve as nossas orações pelo teu amor, que as acolhe, as recebe e também, ó Deus, responde com amor e com graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe-nos, ó Pai, nessa semana e nos dê a força e o compromisso de continuarmos, ó Deus, na busca pela espiritualidade autêntica diante do Senhor. Abençoe-nos, ó Deus, e nos fortaleça, que o teu Espírito nos fortaleça no nosso espírito, no nosso homem interior, como fala lá em Efésios, e que assim, ó Deus, sejamos cada vez mais formados segundo a imagem de Jesus Cristo e conheçamos, ó Deus, todas as dimensões do seu amor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos aqui. E com todos aqueles que amam ao Senhor Jesus Cristo com amor sincero, que são sal e luz em todo lugar, espalhados que estejam pela face da terra hoje e para todos sempre. Amém. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra posso ir, é preciso admitir. Quantas vezes eu te quero, querendo outras coisas também. E quantas vezes eu te chamo, mas dentro de mim não sei dizer bem onde o meu coração está. Se com você ou em qualquer outra coisa, pra onde mais eu posso ir, é preciso admitir. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio para um coração dividido assim? Estou cansada de lutar, eu preciso me entregar pra ser só teu. Você não espera nada além que tudo de mim. E quantas vezes eu te busco e não é de todo o coração, e mesmo assim ainda me pergunto por que não responde a minha oração. Por que eu insisto tanto em buscar o que só vou achar em ti, em qualquer outra coisa? Mas vim agora me humilhar, preciso tanto de mudança. Entre tantas distrações, entre tantas coisas vãs, será que há remédio pra um coração dividido assim?
teu. Eu sei que não há ninguém capaz de fazer isso por mim.